Bem-vindos novamente aos vídeos do HTML, XHTML, e vamos neste vídeo fazer uma breve pausa na nossa abordagem das tags para relembrar então conceitos que são absolutamente essenciais ter permanentemente presentes. As regras de boa conduta na construção do código XHTML. Em primeiro lugar, usar a nosso favor a indiferença do próprio código relativamente aos espaços, ok? Eu vou dar aqui um exemplo muito específico. Eu vou copiar e colar aqui um texto que eu aqui tenho e reparem, esta implementação, por exemplo, que eu aqui coloquei, não é nada menos do que 3 frases. Eu penso que facilmente poderemos verificar, cá estão os 3 parágrafos. É, no entanto, em relação ao código, bastante complexa de se conseguir ler. Então, a forma mais correta de nós colocarmos aqui esta implementação será colocar cada uma no seu lugar, e se tivermos algum problema com isto, podemos inclusive separá-las, e reparem que o resultado na prática vai ser exatamente o mesmo. Ok? Portanto, esta é uma das oportunidades que nós temos de tirar partido do facto do código ignorar os espaços. Depois temos também o facto de um documento HTML bem formatado significa que deverá ter a tag doctype, que nós temos aqui em cima, e um elemento bastante importante, que é o seguinte: os elementos, isto é, os elementos, e quando me refiro aos elementos, refiro-me ao conjunto da tag de abertura, o texto e a tag de fecho, devem ser corretamente aninhados, ok? O que é que isto significa? Eu vou dar aqui outro exemplo, que eu vou colar aqui, e este exemplo que eu vou dar é um exemplo incorreto. Reparem, este é um exemplo de texto a negrito. Eu coloquei aqui a tag B para transformar o texto a negrito, mas depois no final, em vez de fechar a tag B, eu fui fechar primeiro a tag do parágrafo, ok? Ora, e só depois a tag B. Ora, isto significa que, apesar de alguns browsers o conseguirem interpretar corretamente, a forma de definir o código não está correta. Eu deveria colocar a tag B aqui antes de fechar a tag P. E, portanto, desta forma nós poderíamos até, inclusive, ter aqui qualquer coisa do género, para podermos visualizar melhor aquilo que estamos a fazer, seria termos aqui esta designação ou esta construção, ok? Portanto, alinhar corretamente os elementos significa abrir e fechar as tags na sequência correta. Outro aspecto que nós devemos ter também em conta é o facto dos elementos e os nomes dos atributos deverem ser escritos em minúsculas. É o facto que o XML, ou XHTML, perdão, é em determinadas circunstâncias aquilo que se conhece como case sensitive, isto é, sensível às letras maiúsculas e minúsculas. E, portanto, muita atenção a esse aspecto. Quando eu falo de elementos e atributos, estou, por exemplo, a falar aqui do aspecto relacionado com o table, que nós já vimos. Table é a tag que define o elemento, e depois os atributos, eu colocaria aqui table e depois barra table para abrir e fechar. Os atributos são valores que nós iremos ter a ocasião de estudar em maior detalhe mais à frente, mas que são inseridos aqui logo na tag de abertura. E, por exemplo, a tag table tem um atributo chamado border, ok? E este border deve ser sempre escrito em letra minúscula, ok? Isto não é correto escrever border com letra minúscula, por exemplo, no início, ok? Eu vou deixar ficar aqui este elemento porque há um aspecto importante. Portanto, todos os elementos devem ter uma tag de abertura e uma tag de fecho, nunca esquecer isso. Um exemplo muito concreto é, por exemplo, este. Reparem, muitas das vezes surgem páginas de internet com este tipo de implementação, e apesar de alguns browsers a conseguirem interpretar e conseguem criar aqui então o efeito desejado pelo utilizador, isto não é exatamente a forma mais correta de se fazer. Neste caso nós teríamos que colocar aqui, abrir a tag P, depois aqui fechar a tag P, que era do parágrafo, abria a tag P e depois fechávamos a tag P, e desta forma teríamos então o código mais correto. E para fazer ênfase àquilo que dissemos no início deste vídeo, o mais correto até seria colocarmos em linhas diferentes para facilitar a leitura do código. Okay? Em relação
aos atributos. Há um aspecto importante, é que estes atributos normalmente têm sempre um valor. Ou normalmente não, eles devem ter sempre um valor. E esta é também uma das premissas do XHTML. Isto que eu aqui tenho não é absolutamente correto, uma vez que eu tenho apenas a definição do atributo, não tenho o seu valor. E os valores devem ser sempre atribuídos da seguinte forma, com aspas, ok? E, portanto, nunca presumir que, ao colocar este atributo ali, o border vai ser igual a 0. Não, nós temos objetivamente que definir isso. Um dos erros que muito vulgarmente acontece é serem definidos os valores dos atributos sem as aspas. Ora, isto poderá ocasionar um erro que será a má interpretação do código por parte do browser. E, portanto, esta é a forma correta de nós definirmos os valores dos atributos das tags. Portanto, todos os atributos devem ter o seu respectivo valor, não pode ser assumido que o 0 é por defeito. Todas as tags que não têm fecho de tag devem ser escritas da seguinte forma. Eu vou dar aqui um exemplo. A tag HR, que é uma tag que nos permite criar um separador. Reparem que eu vou escrever lá assim e vou executar. E reparem, o que aconteceu aqui foi a introdução aqui de uma linha separador, ok? O browser conseguiu interpretar isto. No entanto, a forma mais correta de nós escrevermos uma tag deste género, que depois não tem este tipo de implementação, porque não tem mesmo, a forma mais correta é fazermos a seguinte, é criarmos aqui um espaço e colocarmos uma barra. E reparem que o resultado é exatamente igual, no entanto, a compatibilidade deste código será muito mais assegurada se a tag for escrita desta forma, ok? E mais alguns aspectos importantes a falar sobre este tipo de boas práticas é, por exemplo, a utilização dos comentários. Já vimos como são criados os comentários no código HTML, mas vou dar aqui um exemplo. Imaginem, por exemplo, que nós temos uma implementação que a determinada altura aparece com o seguinte aspecto. Okay? Isto é, temos aqui em cima várias tabelas abertas e depois estamos a fechá-las. O problema é que poderemos chegar aqui a esta zona do código e não percebermos exatamente quais são as tabelas que estão a ser fechadas. Então, uma das técnicas interessantes é nós podermos, por exemplo, comentar o código. E neste caso, em vez desta implementação, termos qualquer coisa semelhante a isto. Okay? E neste caso, nós temos aqui as indicações de quais são as tabelas que estão a ser fechadas. E o código, como já sabem, neste caso, irá ser executado, ignorando por completo todas as linhas de comentário. E este contexto do vídeo foi essencialmente para voltar a sublinhar algumas das práticas mais importantes que são necessário ter em conta sempre que nós programamos em HTML.